Meus irmãos, boa noite e quero saudar mais uma vez a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Efésios capítulo 6 e nós vamos fazer a leitura do verso 10 ao 13. Somente do verso 10 ao 13. Efésios 6, 10 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Vamos pedir a direção de Deus e orar. Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez rogamos ao Senhor que o Senhor nos faça compreender, entender, lembrar a Tua palavra, mas principalmente, ó Pai, rogamos o Teu poder para que possamos colocar em prática, obedecê-lo e glorificar o Teu nome, Senhor. Se houver alguma coisa que tem nos atrapalhado, ao pecado, à intervenção de Satanás, em nome do Senhor Jesus, pedimos agora que o Senhor tome a nossa mente, os nossos corações e fale conosco e tira de nós tudo aquilo que nos atrapalha a nossa comunhão com o Senhor. Alegra, Senhor, os nossos corações, anima-nos, ó Deus, anima a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, é fato que a Bíblia nos apresenta um quadro de uma batalha espiritual intensa, organizada e cruel. Impossível de ser vencida se não for a ajuda do Senhor. Isto é fato, meus irmãos. A Bíblia descreve uma batalha espiritual terrível e cruel, impossível de ser vencida se não for a ajuda do Senhor. A verdade é que não temos a noção do que enfrentamos e quem enfrentamos. Essa é a verdade. Sabemos sim que é o diabo o nosso inimigo, mas o problema é a nossa inconstância. Por exemplo, o tempo vai passando, vamos afrouxando na vida espiritual, na comunhão com Deus. Aquelas convicções que antes éramos firmes, até radicais, vão sendo deixadas de lado e assim deixamos de vigiar e orar. Lutamos, talvez, contra um dos piores inimigos. Talvez não, né, irmãos? Seja o pior inimigo que nós lutamos, a nossa própria natureza pecaminosa. Mas esse quadro pode ser mudado, pode ser renovado, e eu conclamo a você para que, olhando para esse texto, nós venhamos a ser persuadidos pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Esse quadro pode ser mudado quando meditamos nesta passagem de forma séria e responsável. As Escrituras Sagradas, elas combinam duas maravilhosas doutrinas. Eu sempre estou falando isso aqui.
E devemos sempre lembrar. Toda a Bíblia, ela traz essas duas doutrinas. A soberania de Deus, Deus é soberano sobre tudo, sobre todos, e a responsabilidade do homem. Sobre a soberania de Deus, por exemplo, meus irmãos, nós observamos aí mesmo em Efésios, capítulo 1, Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, e em amor nos predestinou para Ele, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, ou seja, segundo o prazer de sua vontade. Quando meditamos nisso, meus irmãos, que tranquilidade, que conforto é lermos e meditar. Meditar nessa doutrina, meus irmãos, é estar seguro, não em nós, mas é estar seguro no Senhor. É aprender que nada depende de nós, tudo depende de Deus. Dependemos totalmente do Senhor e não temos forças para combater essas entidades espirituais do mal que Paulo vai tratar aqui. Não temos forças. Por isso que nessa doutrina da soberania de Deus nós descansamos, meditamos, nos tranquilizamos, dependemos do Senhor. Mas por outro lado, meus queridos amados irmãos, as Escrituras também nos apontam para a responsabilidade humana, para a nossa responsabilidade. A Bíblia nos ensina que temos responsabilidades a cumprir em todos os setores, mas eu me refiro ao setor espiritual. Nós temos responsabilidades. E essas duas doutrinas, elas não se conflitam. Pelo contrário, elas andam juntas de forma soberana e inseparáveis. Portanto, nesta oportunidade, meus irmãos, à luz desse texto, eu gostaria de tratar de algumas atitudes que devemos ter, atitudes que o cristão deve ter diante desta terrível batalha espiritual, que é fato inegável. Em primeiro lugar, meus irmãos, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Veja aí o que diz o verso 10. Quanto ao mais, sede, presta atenção nessa palavra, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nesse primeiro verso, já temos uma orientação do Senhor de como devemos nos fortalecer. No Senhor. Devemos nos fortalecer em Deus, no Senhor. Por exemplo, meus irmãos, por meio dos meios de graça que conhecemos, que o Senhor nos disponibiliza. E a palavra do Senhor nos brinda com todos os meios de graça, oração, que também o texto fala, súplica, palavra de Deus, sagradas escrituras, louvor, adoração, são meios de graça, meus irmãos, que o Senhor Deus nos disponibiliza. Esse é o primeiro apontamento, a primeira orientação que o Senhor nos passa de como nós devemos nos fortalecer. Mas temos de nos fortalecer no Senhor, porque essa batalha não é física. Essa batalha é espiritual. E o diabo, nosso inimigo, é invisível e poderoso. E usará todas as táticas e estratégias para nos enfraquecer e desanimar. Não tem jeito, meus irmãos. Por isso que temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, porque o diabo vai usar todas as táticas, métodos, para tentar nos desanimar. E Deus nos apresenta de forma incisiva e imperativa uma armadura completa e eficaz, com a qual não teremos vitória
vitórias. Seremos derrotados. Não se trata de um conselho nem uma sugestão. É uma ordem. Veja aí a palavra sede fortalecidos. Esta palavra sede é um imperativo. Por ser uma batalha desigual, não vamos conseguir lutar sozinhos. Não vamos. Não conseguimos nos fortalecer por nós mesmos. Devemos, portanto, nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. É por isso que o Senhor Deus nos dá esta ordem. Ele não está tratando, olha, de uma sugestão. Faça se você quiser, uma admoestação, nada disso. É uma ordem. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E essa armadura, meus irmãos, ela é concedida por Deus. Isso nós devemos frisar, lembrar. Em nenhum momento sequer somos capazes por nós mesmos de usar e viver esta armadura em nossa vida. Não temos condições, senão somente pelo poder de Deus. Não vamos conseguir. A Bíblia diz lá em João capítulo 15, verso 5, diz assim: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Portanto, em nenhum momento nós vamos conseguir fazer as coisas. Somos capazes de usar essa armadura e de viver em nossa vida espiritual. Precisamos do Senhor, precisamos do poder do Senhor. É por isso que o Senhor fala pela boca do apóstolo Paulo: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E a razão disso, a razão de você ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder, é que o poder do Senhor é infinito. Pense um pouquinho nisso. Esse poder do Senhor é infinito. E se você voltar um pouquinho ali no capítulo 3 aí de Efésios, verso 20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios 3, 20. É por essa razão que nós devemos nos alegrar, nos fortalecer no Senhor. É porque esse poder do Senhor é infinito. Toda a honra, toda a glória, todo o poder seja dado ao nosso Deus. O momento que estamos vivendo, meus irmãos, é difícil e diferente. É verdade. Uns mais, outros menos. E nós devemos lembrar, meus irmãos, que nesse momento que estamos confinados, jamais o culto público, presencial e comunitário podem ser substituídos pelo culto virtual, pelas redes sociais. Jamais. O nosso culto público presencial lá na igreja, ele pode ser substituído pelo computador, pelas redes sociais. Mas, diante desse contexto, deste momento, que o Senhor Jesus Cristo claramente está provando a sua igreja, está testando, precisamos sim nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder em nossos lares. Como estamos fazendo? Devemos fazer, meus irmãos. Não é fácil, porque precisamos estar na igreja. Como eu falei, o culto público, presencial, comunitário jamais pode ser substituído pelo culto virtual, pelas redes sociais. Nós precisamos estar lá na igreja, um ajudando o outro, ouvindo a palavra, em comunhão, nos trabalhos, um orando pelo outro, nós vendo o rostinho uns dos outros. Mas agora nós não podemos. Nós temos que ficar em casa. Então nós temos que nos fortalecer do Senhor e na força do seu poder em nossos lares.
Mas a segunda atitude, meus irmãos, que o cristão deve ter diante desta batalha espiritual, que é terrível: se revista de toda a armadura de Deus. Veja aí no verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Quem sabe você leia de novo aí agora. Esse versículo, bem como o verso 10, dá para a gente ficar meditando. Na verdade, é isso que é o importante para a nossa vida espiritual. Não é ler por ler, é meditar. Meditar, quem sabe essa semana inteira. Presta atenção nisso. Revestir do quê? O que é revestir? A ideia de revestir, meus irmãos, é tirar uma roupa suja e vestir uma roupa nova e limpa. É simples assim. Tirar uma roupa suja e vestir uma roupa nova e limpa. Mas é interessante, meus irmãos, que esta palavra ela traz uma ideia não de você fazer uma vez só. Não, é uma atitude constante de tirar, renovar, colocar. É uma atitude contínua, é renovadora. Revestir traz essa ideia, sempre de constância, ininterrupta. Devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, ininterruptamente, constantemente e renovadora. Devemos nos revestir. Note que a Bíblia diz de toda a armadura de Deus, não apenas de uma parte dessa armadura. Isso é importante para poder, diz o verso 11, ficar firmes contra as ciladas do diabo. Toda a armadura. Não é uma parte. Não é quase todas. E qual é essa armadura? Você conhece. Aí mesmo nos versos subsequentes nós observamos. Paulo apresenta 6 metáforas derivadas da armadura do soldado romano. Muito interessante isso. E Paulo apresenta essas 6 metáforas compondo a armadura que o Senhor fala para que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Note que todas as peças dessa armadura do soldado romano eram essenciais naquela época. Todas as peças. Não adiantava o soldado romano colocar uma parte e deixar outra. Ele estaria vulnerável para o ataque dos seus inimigos. E nós, observando o texto aí, meus irmãos, nós devemos nos revestir com o cinto da verdade. Essa é a primeira parte, essa é a primeira peça da armadura de Deus. Revista-se com o cinto da verdade, em primeiro lugar. Segundo, revista-se da couraça da justiça. Terceiro, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Quarta peça dessa armadura. Revista-se com o escudo da fé. E é interessante que nesse versículo aí você pode ver com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Revista-se com o escudo da fé. Quinta peça da armadura do soldado é o capacete. Capacete da salvação. E sexta e última peça, a espada do Espírito. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja, meus irmãos, que essa sexta peça, que é a espada do Espírito, ela tanto é uma arma de defesa quanto de ataque. Portanto, todas as peças, como nós falamos, da armadura do soldado eram essenciais. E Paulo, metaforicamente, ele destaca essas 6 peças. Verdade, cinto da verdade, justiça, couraça da justiça, paz, fé
salvação e palavra de Deus. Agora, meus queridos irmãos, transporte essas 6 peças, transporte essa armadura, espiritualmente falando, transporte para a nossa vida. Transporte para a nossa vida espiritual. As 6 peças da armadura podemos resumir da seguinte forma: revista-se de Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Resumimos exatamente assim. Revista-se de Cristo. Revista-se da sua palavra, da verdade, da justiça, da fé, da certeza, da segurança da salvação. Nenhuma parte pode ficar fora, assim como todas as partes, literalmente, naquela época do soldado romano, nenhuma parte poderia ficar fora, porque senão ele ficaria vulnerável. Na vida espiritual a mesma coisa. E por que essa armadura ela é completa e eficaz? Porque à medida que vamos nos revestindo constantemente, ininterruptamente, estamos nos revestindo de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por isso que essa armadura, ela é completa, ela é eficaz, e é por isso que o Senhor nos manda nos revestir de toda ela, e não apenas de uma parte. Logo, todas as partes da armadura são essenciais para a subsistência na vida espiritual. Nenhuma parte pode ficar fora, nenhuma parte. Se assim procedermos, meus irmãos, evidentemente com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, se nos revestirmos de todas as peças dessa armadura do Senhor, podemos sim ficar firmes contra as ciladas do diabo. Verso 11, não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está dizendo. Olha que promessa maravilhosa. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. À medida que eu vou nos revestindo com a graça do Senhor, você também, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, de Satanás. E à medida que nós vamos fazendo isso, obedecendo ao Senhor, o Senhor nos dará vitória, o Senhor nos fará com que fiquemos firmes contra as ciladas do diabo. Mas em terceiro e último lugar, terceira atitude que o cristão deve ter diante desta batalha espiritual, que é terrível: conheça com quem você está lutando. Conheça com quem você está lutando. Note, meus irmãos, o verso 12, que ele complementa o verso 10, 11. Porque a nossa luta não é contra a carne. Note a palavrinha por quê. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Você viu quanta informação, quantas lições nós tiramos nesse verso? Quando estamos obedecendo a ordem do Senhor, sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Por quê? E vem a explicação. A nossa luta não é contra sangue e carne. E sangue e carne aqui, meus irmãos, significam que a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra a gente. Não podemos guerrear, lutar entre nós mesmos, meus irmãos.
A nossa luta não é contra os nossos familiares. Às vezes temos ali um probleminha colar, eventualmente acontece, mas não é. A luta não é contra o crente ficar lutando, brigando contra o crente, que infelizmente isso acontece. A Bíblia está dizendo claramente porque essa luta, nossa luta, não é contra pessoas. Sangue e carne significam isso, não é contra a nossa natureza pecaminosa. O que o apóstolo Paulo diz é que o foco desta guerra espiritual não é contra pessoas, mas é contra um conjunto de forças espirituais da maldade. E nós não temos nem a noção disso, como eu falei no início, a Bíblia já coloca, e já ela é suficiente para nos informar com quem estamos lutando. Não é para nos amedrontar, meus irmãos. É para nos informar e para nos alertar. O foco desta guerra não é contra pessoas, mas é contra um conjunto de forças espirituais da maldade. A nossa guerra é contra uma hoste inumerável de espíritos malignos e demônios. E esses anjos caídos contra os quais lutamos são caracterizados como principados e potestades, veja aí, que atuam nas regiões celestes. Pastor, onde essas regiões celestes? Denominado aí mesmo em Efésios, meus irmãos, o império do ar. Esses anjos caídos, meus irmãos, contra os quais lutamos, são caracterizados por isso, por esses nomes, principados e potestades, que atuam no império do ar. E essa categoria mostra que os demônios são poderosos e organizados. Note isso. São poderosos e organizados. Portanto, parece que Paulo ele enfatiza, parece não, meus irmãos, ele enfatiza de forma incisiva, Deus falando aos nossos corações, a gravidade, o perigo desta guerra se nós não formos buscar forças no Senhor, se nós não nos revestirmos e não nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Ele diz, portanto, tomai, de novo, ele fala toda, não é? Assim como no verso 11, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. É outro versículo, meus irmãos, extraordinário, que ele vem como resumir o verso 10, 11, 12, e ele arremata com 13. Todos os dias são dias maus, todos os dias. A partir da conversão, em linhas gerais, todos os dias para o crente são dias maus. Mas tem dias, meus irmãos, como diz as Escrituras, que são piores do que outros. Claro que sim. Nem todos os dias são dias maus. Mas tem dias que são piores do que outros. Por exemplo, o dia mau é o dia de duras provações. É aquele momento que o Senhor está nos testando. Claro que nos provando para nos aprovar. Sempre o Senhor nos prova para aprovar. Quem tenta é o diabo para nos derrubar. Mas nesses momentos de provações são momentos em que nós somos testados. O dia mau, meus irmãos, são momentos de crises também. Momentos de tristeza, momentos de solidão, desânimo, momentos de incertezas, momentos de temores por dentro,
medos por fora, momentos em que nós não estamos com aquelas convicções tão afloradas como estávamos antes, e não significa que você deixou de ser crente, meu irmão e minha irmã, nada disso, mas são momentos que Deus permite a todos nós, dias maus. Como podemos resistir no dia mau? Aí mesmo no verso 11, no verso 13 nos diz: tomando toda a armadura para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. É interessante que no finalzinho desse verso 13, depois de vencer disso tudo, a gente vai ficar tranquilo, vai tirar uns dias de férias de Deus, férias da Bíblia, férias de oração. Pelo contrário, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Algumas aplicações a mais, meus irmãos, partindo para o encerramento desta palavra nos nossos corações. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Essa é a primeira atitude que nós devemos ter. Claro que é com a ajuda do Senhor. Sem o Senhor nada podemos fazer. Eu disse isso no início. Mas assim o Senhor, mesmo assim, sede fortalecidos, é um imperativo. Em segundo lugar, se revista de toda a armadura de Deus. E a armadura de Deus não é o nosso tipo de armadura, não é o nosso modo, não é o nosso jeitão, não. Revista-se o tempo todo, constantemente. Você se reveste hoje, está ouvindo um pouquinho da palavra de Deus, participou da liturgia, tem tido em comunhão com o Senhor na sua casa, com a sua família, você está se revestindo, mas não é o suficiente. Nós temos que nos revestir da armadura de Deus o tempo todo, continuamente, ininterruptamente e de forma renovadora. Mas em terceiro lugar, conheça com quem você luta, como já falamos. E aqui, meus irmãos, vale uma palavra também de uma informação importante, essa questão de conhecer. Conheça com quem você luta. Ora, eu já sei, pastor, como você já disse lá no início, eu luto com Satanás. Mas conhecer aqui, meus irmãos, não significa estudar o diabo, não é isso. O tempo todo ficar estudando o diabo, não. Conhecer é saber, é ter a consciência dia a dia, séria, de forma séria, que o diabo é real. Que o diabo não é um mito criado pela invenção humana. E por essa razão, não devemos subestimá-lo. Note que conhecer de forma simples e objetiva, à luz da palavra, não é ficar estudando o diabo, não. É saber que ele existe. Ele é real, não é um mito. E por isso eu não devo brincar. Por isso eu não devo subestimar. Claro que eu também não preciso superestimar também, como às vezes nós vemos sobre essas questões, mas nós não devemos subestimá-lo. Qual é o meu dever? O meu dever, o teu dever, é nos revestirmos de toda a armadura de Deus. O diabo prepara estrategicamente ciladas. Quando você olha aí no verso 11, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Meus irmãos, sabe o que significa a palavra ciladas? A palavra ciladas significa métodos, estratégias. Pode anotar se você quiser. A palavra ciladas significa exatamente isso. E quem tem alguma estratégia do ponto de vista humano agora,
quem tem alguns métodos a fazer para atingir um objetivo, ele tem que ser minimamente organizado. Sim ou não? Ele precisa ser. Exatamente isso, meus irmãos, que o diabo ele faz. O diabo prepara de forma organizada, estrategicamente ciladas, táticas, visando o quê? Destruir a palavra de Deus em nós, visando causar divisão, visando causar confusão, visando nos enfraquecer a nossa fé, visando nos confundir a verdade do Senhor Deus, da palavra de Deus, com mentiras sutis, e ele faz isso sutilmente. As estratégias de Satanás, meus irmãos, as ciladas de Satanás visam lançar dardos inflamados em nossa mente, colocando culpa, sentimento de culpa, voltando para o passado, fazendo com que você fique preso no medo, no pânico, na tristeza, no desânimo. Se procurarmos viver essas atitudes, meus irmãos, a partir de agora você já conhece esse texto, mas renova-se esta palavra, tenho certeza, no teu e no meu coração. Se procurarmos viver essas atitudes, nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, somadas, veja aí, o verso 18, se procurarmos viver essas atitudes que nós falamos, somados, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança. Se observarmos tudo isso, se vivermos tudo isso, com oração, súplica, em todo o tempo, sabe qual é o resultado? O resultado é que o Senhor Jesus certamente nos dará vitória contra o pecado, contra o mundo e contra o diabo. Nós temos essa absoluta certeza, porque essa força não vem da gente. Esta fortaleza, esse ser de fortalecidos é no Senhor e na força do seu poder. Eu creio, meu irmão, minha irmã, com toda a certeza que você tem experimentado vitórias. Eu não tenho dúvida disso. Quem sabe no teu coração você já até falou: Senhor, obrigado. Agradeça a Deus, Senhor, eu te agradeço porque eu tenho experimentado vitórias. Eu também creio que você tem experimentado vitórias. Nós temos em nossa vida. Mas o meu desafio para todos nós podemos experimentar muito mais vitórias. Esse é o ponto. Experimentamos, mas podemos experimentar muito mais vitórias. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu quero orar com a sua vida, pedir a graça de Deus, e depois nós vamos impetrar a bênção apostólica. Feche os seus olhos. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor, que nos exorta, que nos alerta, que nos conclama, que nos convoca, Senhor, a esta batalha espiritual, que já vencemos, ó Pai. O Senhor nos diz isso. Ó Deus amado, mas nós precisamos do Senhor. Essa batalha espiritual nós não podemos ir sozinhos. Jamais vamos perder. Vamos ser derrotados, mas a tua palavra nos convoca, e esta noite, Senhor, eu peço a tua bênção para que possamos obedecer e não brincar, e não subestimar com o pecado, com o Satanás, nem com o mundo, esses três inimigos que temos. E aqui claramente, meus irmãos, nós observamos na vida inspirado pelo Senhor, o apóstolo Paulo falando: sede fortalecidos do Senhor e na força do seu poder. Nos ajude a viver isso, nos ajude a obedecer a tua palavra.
para que nós possamos nos fortalecer no Senhor e não na gente mesmo, Senhor. Tem misericórdia de nós. Somos fracos, ó Pai. Somos inconstantes, Senhor. Firmamos tantas coisas, ó Deus, mas acabamos fraquejando. Mas em nome de Jesus, em teu santo nome, Senhor, renova agora esta palavra em cada coração, em cada irmã, em cada irmão que ouviu a tua palavra, o teu recado. Renova hoje, renova esta semana, renova todos os dias, principalmente neste tempo em que estamos passando em casa, confinado, está estranho, está diferente, Senhor. Pedimos a tua bênção renovadora sobre os maridos, sobre as esposas, sobre os nossos filhos, sobre as crianças, sobre os idosos, Pai amado, sobre a nossa igreja, sobre todos que ouvem esta palavra, Senhor, que ouviram a palavra do Senhor. Renova, Senhor, em nome do Senhor Jesus, para que possamos, ó Deus, obedecer e para que possamos, ó Deus, nos revestir, não de uma parte da armadura do Senhor, mas da armadura inteira, de todas essas 6 peças da armadura do Senhor. Ó Deus amado, em nome do Senhor Jesus, eu peço a graça do Senhor, a tua bênção sobre cada família, sobre cada irmão, sobre cada irmã, em nome de Jesus. Amém. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, as consolações, o conforto, a comunhão e o poder do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém.